Constituinte. Em processo de redemocratização, o Brasil começa a escrever uma nova Carta Magna. E o meio ambiente, enfim, consegue espaço em uma Constituição Nacional. No segundo e último episódio sobre a história da legislação ambiental no país, o ponto de partida é a discussão na Assembleia Nacional Constituinte de instrumentos que garantissem a proteção de nossos recursos naturais. A partir da Carta de 1988, o Congresso aprova um conjunto de leis para defender o ambiente, um novo Código Florestal e ainda enfrenta os desafios das mudanças climáticas e da transição para a economia verde. Um novo Cabral na história do Brasil. O deputado amazonense Bernardo Cabral é escolhido como relator-geral da Assembleia Constituinte instalada em 1987. Mas a tarefa é tão grande que é preciso dividir o trabalho entre 2 dúzias de subcomissões. Dentro de uma dessas subcomissões, presidida pelo deputado mineiro Carlos Mosconi, o meio ambiente precisou dividir as atenções com os urgentes temas da saúde pública e da seguridade social. Mas a discussão sobre o tema ambiental já mobilizava a sociedade. O grito de socorro da Mata Atlântica. Estão tirando o verde da nossa terra. A Mata Atlântica pede socorro. Em nome da vida, reaja. A campanha é endossada pela Frente Nacional de Ação Ecológica. A Frente Ecológica tem feito audiências públicas como esta em São Paulo, para que a população denuncie a depredação do ambiente. Uma das principais reivindicações populares é garantir na nova Constituição a punição para o crime ecológico. Tivemos inúmeras audiências públicas, tanto em Brasília quanto fora de Brasília, para poder colocar na pauta essa questão do meio ambiente. Fizemos algumas viagens muito interessantes, muito importantes. Fomos visitar o Pantanal Mato Grossense, visitamos lá no sul, Mato Grosso do Sul, uma área de preservação extremamente importante e que nos forneceu muitos subsídios para que a gente pudesse ter uma informação mais precisa. E visitamos, por exemplo, Angra dos Reis. Dos mais de 500 deputados e senadores constituintes, o jovem advogado paulista Fábio Feldman foi o único eleito com uma agenda voltada especificamente para a defesa ambiental. Ele foi vice-presidente da subcomissão. Foi exatamente no período que o mundo toma consciência da urgência do problema ambiental, à medida em que se começa a discutir a destruição da camada de ozônio, ou seja, o impacto planetário constatado exatamente naquele período, com a Constituição e com uma série de fatos que surgem no Brasil e no mundo, colocam o tema do meio ambiente como um grande desafio para a sociedade brasileira. Ecologia. A Frente Nacional de Ação Ecológica reuniu-se hoje na Constituinte. A principal preocupação do grupo é com a poluição que vem causando prejuízos à saúde. O projeto de Constituição traz um capítulo inteiro sobre a preservação do meio ambiente. O parágrafo 3º, por exemplo, diz que quem executar atividades lesivas à ecologia está sujeito a sanções penais e administrativas. Nós já ouvimos falar em desmatamento, destruição da Amazônia, mas nós, naquele momento da Constituinte, nós não tínhamos noção da escala da destruição da Amazônia e dos biomas brasileiros. Preservar a Amazônia, uma tarefa pela vida. O que pode mudar no meio ambiente com a nova Constituição? Apesar da imensa riqueza em madeira, minérios e solo fértil, a ocupação é desenfreada e irracional. Após 13 meses de trabalho da subcomissão, o anteprojeto do capítulo do meio ambiente estava aprovado, com diretrizes e regras claras para a defesa dos recursos naturais. Os parlamentares da Frente Verde entregaram ao presidente Ulisses Guimarães um relatório contendo todo o trabalho na Constituinte. O deputado Fábio Feldman disse ao presidente Ulisses que o capítulo do meio ambiente da nova Carta é um dos melhores do mundo. O resultado da Frente Verde e da Frente Nacional de Ação Ecológica na Constituinte foi absolutamente satisfatório. O texto aprovado foi considerado pelos representantes das Nações Unidas no Brasil
como o texto mais avançado do mundo. A bancada verde da Câmara Federal está muito coesa e vamos trabalhar com afinco para que nada se mexa, uma vez que o que está aprovado é, sem dúvida, uma conquista e um progresso para a manutenção do equilíbrio ecológico do Brasil. O Brasil vai avançar muito. Talvez seja um dos países, após a nova Constituição, um dos mais modernos em termos de legislação do meio ambiente. A opção que nós vamos fazer pelo nosso desenvolvimento. Nós queremos o progresso, entendemos que ele deve vir, mas um progresso que não seja predatório, que não venha daqui a alguns anos, sejam eles 50, 100 ou não sei quantos, prejudicar a própria sobrevivência do ser humano, a sobrevivência do nosso ecossistema. Quem bate o olho fala assim, tem só um artigo, o artigo 225, mas ele é um artigo que incorpora regras da Declaração de Estocolmo de 1972, por exemplo, o direito ao meio ambiente equilibrado, o direito das gerações atuais e futuras a terem acesso à sadia qualidade de vida e à proteção ambiental. Então, foram internalizadas na nossa Constituição essas regras. Nós já tínhamos uma lei importante ambiental, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, que ela é de 81. E a Constituição eleva ao patamar constitucional várias das regras dessa lei. Eu acho que a Constituinte homenageou as futuras gerações, preservando assim o meio ambiente, inserindo a educação ambiental em todos os níveis nas escolas, para que realmente o poder público assuma a sua responsabilidade e também a sociedade assuma a sua responsabilidade com relação ao meio ambiente no Brasil. É um compromisso inegociável de todos os constituintes com a sobrevivência das gerações futuras e com a preservação das nossas riquezas naturais. Mostra todos os deveres do Estado em relação ao meio ambiente, à ecologia e os deveres da comunidade. Nesse capítulo que foi aprovado, estão definidas coisas, por exemplo, o compromisso de se preservar a diversidade do sistema ecológico. É importante isso, porque um sistema ecológico ele não é constituído apenas de uma, de duas ou de três espécies de fauna ou de flora. Há uma enorme diversidade, principalmente num sistema tropical como o nosso, e há dentro da Constituição o compromisso de preservá-lo. Ela consagrou o estudo de impacto ambiental, avaliação ambiental antes de grandes empreendimentos. Eu considero esse dispositivo um dos mais democráticos da Constituição brasileira de maneira geral. Por quê? Porque até a promulgação da Constituição, grandes empreendimentos eram realizados no Brasil sem que a sociedade fosse consultada e com grandes impactos ambientais. É considerado crime e que qualquer dilapidação do meio ambiente, mesmo que haja reposição daquilo que foi devastado, aquele que o fez terá que responder criminalmente. E qualquer outra obra que tenha qualquer potencial de devastação do meio ambiente terá que passar antes por um grande projeto de meio ambiente, um projeto ambiental. O principal estava feito, a base da legislação ambiental definida pela Constituinte. A partir daí, cabia ao Congresso Nacional prosseguir com a tarefa. Será necessária uma nova legislação, inclusive uma nova legislação penal. Não apenas a pena no sentido do Código Penal, mas também a pena no sentido administrativo, a pena no sentido civil. Nós não vamos poder ficar aguardando muito tempo para que as normas surjam. O Congresso vai ter que fazê-las porque o próprio texto constitucional estabelece mecanismos para que a gente cobre essas normas. A questão dos moradores originais do Brasil, considerados essenciais na defesa das florestas, foi tratada por outra subcomissão, dos negros, populações indígenas, pessoas deficientes e minorias. Um acordo já garante a demarcação das terras indígenas. As terras indígenas deverão ser totalmente demarcadas para evitar a invasão dos brancos. Os índios esperavam o resultado pacientemente. Eu estou defendendo a terra para meu povo viver. Está feita a formulação, está bem feita, assegurar os direitos originários que os indígenas têm sobre suas terras, sobre a questão da lavra, que já tinha sido antes mencionada, e da exploração, a participação das comunidades na eventual vantagem da exploração da lavra. 4 meses depois da promulgação da Constituição, o Congresso aprovou a criação do IBAMA, proposta pelo presidente José Sarney. Mais do que reunir em um só órgão as ações e políticas do setor, a medida era uma resposta às críticas que o país sofria no exterior por causa do meio ambiente. Ou nós fazemos alguma coisa séria, ou o Brasil continuaria sem financiamento para qualquer coisa. Nós começamos a
a trabalhar intensamente. Eu viajava toda quinta, sexta-feira, eu viajava para a Amazônia, fazia reuniões, entrevistas de rádio, televisão, e nós procuramos conquistar, né, corações e mentes, provocar uma tomada de consciência da questão e com a repressão que fosse necessária. E nisso o Sarney foi muito positivo, porque ele nunca interferiu para dizer, olha, não mexe lá naquele estado, no fulano de tal, ou quem quer. Não, ele nunca interferiu, ao contrário. Quando iam reclamar dele que a gente estava multando, fiscalizando, prendendo e fazendo, ele dizia, olha, isso é uma questão do interesse do país. Nos anos seguintes à Carta de 88, o Parlamento aprovou uma série de leis ambientais modificando o Código de 65 e ampliando a proteção dos recursos naturais. O Brasil veio evoluindo bastante em toda a sua regulamentação ambiental, com a Lei de Crimes Ambientais, depois da Constituição, depois tivemos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Águas, né? A Política Nacional de Gestão de Florestas Públicas, tivemos a aprovação, né, do SNUC, né, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Lei da Mata Atlântica, toda a parte de licenciamento ambiental, que também veio após a Constituição de 88, enfim, forma um arcabouço importante. O Brasil é um dos países-chave, né, para impedir que o aquecimento global se torne cada vez maior e termine por impedir a vida na Terra da forma como nós conhecemos. Nós somos um país com uma extensão territorial muito grande, com uma diversidade de biomas e que temos, né, mais de 60% do nosso território ainda igual a quando, vou dizer assim, os portugueses chegaram aqui. Antes nós tínhamos normas bastante esparsas, que não se comunicavam entre si, e depois do parlamento a gente começou a pensar melhor essas normas, codificar determinadas situações, tudo isso visando a dar mais segurança jurídica a todos aqueles que utilizam os recursos naturais na sua vida, né? O Código de 65 é alterado e fica mais rigoroso. Uma regra, por exemplo, que determinava que as margens de rios tinham que ser mantidas como floresta, os rios menores, passa para 30 metros. Uma outra regra que determinava que essa distância era de 200 metros, passa para 500 metros. A partir de 2001, com a edição de várias medidas provisórias, a reserva legal na Amazônia, que originalmente no Código de 65 era de 50%, ela passa a ser de 80%. Até que se chega à necessidade, mais uma vez, de alterar o Código Florestal pela dificuldade que os proprietários rurais apontavam de cumprimento das regras. Acho que o Senado tem se destacado na defesa do meio ambiente, seja de um lado promovendo o trabalho de fiscalização das ações do Executivo, que é uma de suas funções primordiais, constitucionais, então denunciando e ao mesmo tempo cobrando iniciativas e ações do Executivo para a preservação do meio ambiente, a preservação das nossas florestas e matas. Ao mesmo tempo teve um papel crucial na elaboração do Código Florestal, que veio dar um arcabouço jurídico importante na política de preservação do meio ambiente no nosso país. Declaro aberta a sessão sob a proteção de Deus. Em 2012, é aprovado o terceiro Código Florestal Brasileiro, um texto que trazia como principais medidas a consolidação do conceito das reservas legais em propriedades rurais, conforme o bioma, a criação do cadastro ambiental rural e a fixação de compensações ambientais para quem desmata. Nós não estamos votando aqui um conjunto de leis que regula a ocupação do solo. Nós estamos votando uma legislação que pretende e que deve proteger as florestas e dizer que estas podem ser utilizadas para a proteção das populações humanas e para a produção da riqueza brasileira. As florestas brasileiras, o nosso meio ambiente, é um dos nossos maiores patrimônios e é ele que nós temos que honrar. Estabeleceu regras de transição que eram benéficas, sobretudo, para pequenos produtores. Então, em áreas consolidadas, não precisaria haver recuperação de reserva legal, por exemplo. Pode-se computar área de preservação permanente como área exigível de reserva legal. E agora, por parte
do setor ambiental, houve uma série de críticas, principalmente no sentido de que os passivos ambientais que até então estavam sendo exigidos, deixaram de ser exigidos. Alguns até usaram o termo anistia. Nessa parte do acordo, ficou uma parte fora importante. As entidades dos movimentos sociais, ambientalistas, essa parte ficou fora. Eu vou lutar até o último instante, que nós vamos ter outras trincheiras para que as posições dos ambientalistas consiga ter um espaço e a gente consiga fazer um acordo de todo o Brasil. Não existem contentes 100% de um lado e nem contentes 100% de outro. Mas, desde 1965, que o Código Florestal não era votado no Brasil. E por ser a primeira vez que nós acabamos com o monopólio, que nós acabamos com a ditadura ambiental neste país, aonde meia dúzia de ONGs controlavam o Ministério do Meio Ambiente, controlavam o IBAMA, controlavam o CONAMA e ainda controlam, e não deixavam o Congresso Nacional participar do debate. O Brasil tem hoje uma das legislações mais rígidas em matéria ambiental. Isso denota o esforço que o parlamento tem empenhado para criar normas cada vez melhores, cada vez mais protetivas. E a nossa questão ambiental, o nosso maior gargalo não está nas leis, na formação das leis, e sim na fiscalização e aplicação dessas normas. O Código aponta para manejo florestal. O Código cria as condições para que o desmatamento ilegal no Brasil seja zero. Vai depender das autoridades, vai depender da boa vontade de todos nós. Mas o Código também estende a mão para o produtor que quer sair da ilegalidade. O Código estende a mão para o pobre. A maior parte da nossa pobreza está na área rural. O chamado passivo ambiental trata da ilegalidade de produtores rurais que ocuparam irregularmente as áreas da preservação ambiental, as áreas da reserva legal. Entregam esse grupo antigos ocupantes que derrubaram matas seguindo leis da época e acabaram ilegais pelas regras de hoje. Mas também são fazendeiros que expandiram suas lavouras já na vigência das normas da proteção florestal. Existe um passivo ambiental em áreas de preservação permanente e de reserva legal que é bem considerável, em torno de 21 milhões de hectares. E atualmente nós observamos um movimento mundial para remunerar aqueles que façam restauração, recuperação da vegetação. Então, um cenário possível é que os produtores rurais que precisarem recompor os seus passivos recebam, sejam financeiramente remunerados por essa recuperação. Isso causaria um incentivo à recuperação dessas áreas. Não agrada a um segmento importante de pessoas que pensam, que estudam, que se preocupam com o meio ambiente. Posicionamentos estes já externados reiteradas vezes por instituições que por aqui passaram e participaram dos debates, que contribuíram com sugestões, com ideias, que levantaram preocupações plausíveis. No Brasil, tem muita gente com boa vontade com a causa ambiental, mas parece, eu estou me esbarrando com alguns, que não vivem sem problema. E o que é que fazem? Vamos aumentar as restrições, o problema aumenta e a nossa importância aumenta. Isso não traz a árvore de volta, isso não ajuda o Brasil. Existe sempre um argumento de que precisa-se aumentar a produção do campo. E em nenhum momento nós estamos contra o aumento de produção. O ambientalista não se opõe ao progresso, não se opõe à produção, ao aumento de produção, claro que não. Da mesma forma que a floresta não é problema, é solução. E a gente precisa exorcizar esses fantasmas. O Código Florestal brasileiro é um avanço para a sociedade e um avanço para o Brasil. Principalmente
porque, como já disse aqui várias vezes, nós estamos fazendo ou dando a oportunidade daqueles que estão fora da regra entrarem para a regra, entrarem para a legalidade e poderem continuar a produzir. Foi um texto bastante discutido, mas também foi um texto bastante polêmico. Alguns acreditam que houve uma diminuição na proteção ambiental a partir do Código de 2012. Uma parte extremamente polêmica foi a questão da instituição da consolidação das áreas desmatadas até 2008. Mas toda essa lei, todos esses pontos polêmicos passaram por um filtro do Supremo Tribunal Federal que acabou entendendo pela constitucionalidade e hoje a gente tem um código que também é bastante protetivo. Com as mudanças climáticas, o papel do Congresso é novamente apontado como crucial para que o país supere esses desafios. Eu acho que o desafio que a gente tem é incorporar na legislação o que a gente está vendo dessas mudanças climáticas, desses eventos extremos que raramente aconteciam e agora acontecem com maior frequência. E o nosso maior desafio vai ser esse, incorporar essas questões na legislação, mas não impedir a utilização dos recursos naturais. A busca tem que ser sempre a sustentabilidade. Garantir o que a Constituição e a lei já prevêem seria e será um grande avanço. E, ao mesmo tempo, elaborar uma legislação que esteja sintonizada com esse momento que nós estamos vivendo. As mudanças climáticas estão acontecendo, os seus efeitos estão sendo sentidos muito antes do que se esperava e isso exige medidas urgentes. O Congresso tem que acompanhar e, mais do que se adaptar, ele tem que se antecipar, né? Criando e fortalecendo políticas de adaptação, de mitigação, né? Políticas que combatam, né, e que enfrentem essa questão da mudança climática como um todo. Isso envolve água, biodiversidade, floresta, né, a vida de povos e populações tradicionais que muitas vezes estão lá na floresta sofrendo, né, as consequências dessas mudanças climáticas, tornando cidades mais resilientes às mudanças climáticas. Então, o Parlamento tem um papel muito importante nesse novo contexto de mudanças do clima. O Congresso ele tem, digamos assim, sido determinante no nosso entender, tanto no estabelecimento desses marcos regulatórios, quanto até no apoio às políticas públicas. Sempre para o Executivo realizar, ele precisa da parceria do Congresso Nacional. O Senado tem um papel absolutamente fundamental, né, na discussão de temas da sustentabilidade e que tem que ter a capacidade de olhar mais à frente, olhar além dos interesses particulares, setoriais que hoje reinam, né, no Congresso Nacional e que olhe para o país como um todo, né, para o nosso objetivo de ter um ambiente saudável, economicamente sustentável também, mas essencialmente que proteja os recursos naturais, são tão fundamentais para a nossa vida no Brasil. O agronegócio aprendeu a preservar, né, as suas terras, vamos dizer assim, porque o agricultor ele compreende que aquilo é o maior bem que ele tem. Nós saímos de uma pecuária extensiva para uma pecuária intensiva, com rotação de pastagens. Nós investimos muito em tecnologia, então na questão da produção nossa de alimentos, nós temos uma produção que é sustentável. As casas legislativas brasileiras, incluindo o Senado, foram fundamentais para a criação das reservas ambientais, as reservas indígenas, o Código Florestal Brasileiro. Então, tudo isso é muito relevante, que garante que a gente tenha 60% do nosso território ainda coberto por matas nativas. O Senado não tem se furtado a atuar como protagonista nesses temas. E, obviamente, que no caso brasileiro, isso envolve uma mudança nas políticas públicas que tratam da nossa agricultura, no combate ao desmatamento, né, no incentivo a uma agricultura de baixo carbono. O próprio presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco,
ele é um dos que defende o protagonismo brasileiro para uma transição para a economia verde. O Senado e a Câmara precisam assumir, primeiro, o Brasil ter carbono, captura positiva de carbono, retirar carbono na sua economia como um todo e exigir que qualquer produto importado para o Brasil tenha carbono zero ou pague os nossos títulos de carbono para poder entrar, pague uma tarifa para entrar aqui, porque não é zero carbono. O principal desafio que a gente tem hoje no Congresso é como evitar que nós tenhamos novos retrocessos ambientais, né? Do marco temporal, que é um retrocesso importante da causa indígena, aqueles que são os principais protetores das florestas do Brasil. Temos pressões enormes para que a gente mude o sistema de licenciamento, inclusive com a possibilidade de não ter mais licenciamento para o desmatamento, que seria dramático, né, para os nossos biomas. E a Constituição é clara na nossa visão. Lamentavelmente, a Suprema Corte vem dando uma interpretação, vamos dizer assim, errada, né? Eu coloco bem claro isso aí, porque a gente não pode permanecer ad eterno buscando onde é que tem algum elemento de origem indígena, né? Então a Constituição deixa claro que as terras que os indígenas ocupavam naquele momento de outubro de 1988 são as terras que lhes pertencem por direito, né? Ou atuais que serem investigadas e analisadas, tem que comprovar que estavam sendo ocupadas naquele momento. O Senado teve um papel muitíssimo importante para barrar esses retrocessos, né? A lei do licenciamento ambiental, a lei de regularização fundiária, o Senado segurou, não deixou aprovar como veio da Câmara, mostrando esse equilíbrio que eu estou dizendo aqui. Também temos todo um eixo de ordenamento do território, então o Senado também tem importância na destinação de terras, na destinação de recursos para viabilizar a criação de unidades de conservação. Nós temos aí pelo menos 30 milhões de hectares de florestas públicas não destinadas na Amazônia e que nós precisamos destinar para conservação, para uso sustentável, né? Geração de riqueza, oportunidades econômicas explorando a floresta de forma racional e sustentável. Então é muito importante aí o papel do Senado, né? num Estado democrático sustentável de direito.